Joaquim Lavega. Esse é o novo reforço do Fluminense. 19 anos, uruguaio, e a gente vai conversar um pouco mais sobre ele. Vou mostrar para vocês números, né? E o porquê a gente pode ficar animado com essa contratação. E assim, tá acontecendo algumas coisas diferentes dentro do Fluminense. E eu fico feliz por isso, né? Porque do jeito que tava indo em 2024, a gente quase caiu pra Série B. Estou com a peita aqui, ó, com a camisa, né, do Wolverhampton. Pra quem não sabe, é o time que o André foi embora. Eu tô colocando aqui justamente pra gente, né, lembrar do André. Tô brincando, eu tava gravando outros vídeos e acabei que eu tava com essa camisa e vou gravar com ela, beleza? É o time do André e eu torço muito pro Wolverhampton enquanto o André estiver lá, porque acho que merece, né? O André fez muito aí pelo Fluminense, ajudou muito o Fluminense. Bom, vamos falar sobre a nova contratação do Fluminense. Primeiro, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Fez isso, agora a gente parte para a segunda parte. O Fluminense publicou do nada, mais uma vez, sem ninguém saber, não vazou em nenhum lugar. O Fluminense e o River Plate do Uruguai comunicam a transferência do atacante Joaquim Lavega, que já realizou exames médicos e esteve nessa segunda-feira no CT Carlos Castilho para assinatura de contrato de 5 anos. O Fluminense adquiriu os direitos do atleta, que tem 19 anos, é canhoto e tem passagem pela seleção principal e de base do Uruguai. Lembrando que o atleta, né, o Joaquim, ele é ambidestro, tá? Ele chuta com as duas pernas, cabeceia bem. E assim, lá no Uruguai ele é visto como uma grande promessa. Sim, uma grande promessa. Tanto que, pra você ter ideia, ele estreou no profissional com 16 anos de idade. Com 16 ele já estreou no Uruguai. Então, assim, é uma promessa, óbvio, diferente, por exemplo, do Hércules que o Fluminense contratou, né, que é uma realidade, tá 2 anos jogando no Fortaleza, jogando muito, diferente do Joaquim, que o Joaquim, ele tá vindo do campeonato mais fraco, né, a gente tá falando do campeonato uruguaio, que é um campeonato muito mais fraco do que o campeonato brasileiro, por exemplo. Mas, entretanto, todavia, a gente tá falando de um garoto que estreou com 16 anos de idade, e que é considerado uma joia. E assim, o Fluminense, em 2023 para 2024, as nossas contratações eram Douglas Costa. E a gente até ficou animado, né? Pelo nome e tudo. Pô, caraca, vai arrebentar. A Siri tá querendo atrapalhar meu vídeo. Outra contratação. Renato Augusto. Bichado. A gente estava contratando um jogador bichado. Jogador que estava que já, assim, um histórico de lesões, jogador em fim de carreira, em declínio de fim de carreira, e o Fluminense estava contratando. Porque deu certo com alguns. Deu certo com o Fábio, deu certo com o Felipe Melo, em certo momento, né? O Felipe Melo sai do Palmeiras e praticamente ninguém queria. O Fluminense foi lá e contratou e deu muito certo. No começo, ajudou no campeonato, assim, ajudou em vários aspectos o Felipe Melo, né? Eu considero ele um dos caras, assim, que ajudou o Fluminense a criar a mentalidade de sucesso. Mas eu digo dentro de campo, estou falando de desempenho. Felipe Melo, ele deixou, assim, muito mais a desejar do que ajudou. Mas ajudou um certo período. Então, aí, pô, o Fluminense pega essas contratações que deram certo e usa como modelo, vamos começar a contratar jogador assim, medalhões que ninguém mais quer para trazer experiência para o time. Fez sentido até certo ponto. Parou de fazer, e aí a gente consegue ver uma mudança radical no modelo de contratação e dos jogadores que estão sendo contratados. A gente vai falar disso daqui a pouco. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os números, tá? Vai ser bem rápido esse vídeo, eu prometo. Cara, os números do Joaquim. 37 jogos pelo River Plate em 2024, tá? Do Uruguai. 31 como titular, ou seja, é um jogador importante para o elenco. 12 gols, 5 assistências, 165 minutos para participar de um gol, 65 finalizações, 23 no gol, 28 passes decisivos, 70 dribles certos, 24 faltas sofridas. A média dele é de 7.04, tá? É uma média boa, tá? Você vê, assim, pelo físico e tudo, é um garoto que, pelo físico que a gente tá vendo, né? Se cuida, né? Assim, a perna do jogador, por exemplo, né? O braço, musculação e tudo. E um jogador novo, né? Então, assim, quando você contrata um jogador novo, sem histórico de lesão, você tá pegando um garoto de 19 anos que com 25, 26 ele vai estar no ápice, se tudo der certo, obviamente, no ápice da sua carreira, do jogador maduro, sabe?
Agora, basta saber se vai dar certo ou não. Isso a gente não sabe. Eu acho que o que a gente tem que cobrar da diretoria, primeiramente, assim, cobrar. Porque é muito complicado, né? O torcedor é muito complicado. A gente é complicado. Porque eu lembro que quando o Fluminense contratou o Renato Augusto e o Douglas Costa, eu fiquei feliz. Eu fiquei, assim, de 10, 8 ficou feliz. 8 gostou, ficou animado. Pô, caraca, Renato Augusto. Pô, Renato Augusto, caraca. Renato Augusto tava. Cara, pra você ter ideia, o Renato Augusto estava carregando o Corinthians, que tava uma merda, nas costas. O Corinthians tava uma merda, mas quando o Renato entrava, mudava o jogo. Então o que a gente pensou? Pô, o Renato vai vir pro Fluminense, vai ser banco pro Ganso, o Ganso cansou, entra o Renato e a gente não perde a qualidade de jogo. Todo mundo pensou isso. Pô, Douglas Costa, o raio, não sei o que, teve apresentação. Merda. Mas o papel do torcedor é esse. Torcer. Deu errado, a diretoria é uma merda, nada presta, não sei o que. A gente contratou o Arias. Eu tenho print de torcedores que reclamaram quando o Fluminense contratou o Arias. Quando o Fluminense contratou o Arias, sim, acredite se quiser. Teve torcedor que falou, pô, o Fluminense tá de sacanagem. Tá num colombiano que ninguém conhece. Ah, o Flamengo tá contratando não sei quem. Sabe, as comparações. E o que é o Arias hoje? É toda hora que você vai achar um Arias? Obviamente que não. Fluminense. Agora, quando o scout do Fluminense me traz um jogador de 19 anos que pro Uruguai é uma joia, jogador de seleção uruguaia, de seleção, aí você fala assim, pô, o scout realmente tá trabalhando. Realmente. Se vai dar certo ou não, 70% das contratações dão erradas. Assim, é uma média de todos os clubes. 70% das contratações que você compra e contrata dão errado. Sabe? Então, assim. Mas eu fico confortável agora de saber que o scout realmente está trabalhando. Por quê? As últimas contratações que o Fluminense anunciou foram, né? O Hércules, de 24 anos de idade, que é uma realidade já. O Juan Freitas, o zagueiro de 24 anos, ou seja, um zagueiro de 24 anos que é titular no time dele, no Alianza. Aí traz o Paulo Baia, né? Mais que uma aposta, com 25 anos. É novo ainda, mas vem por empréstimo, ou seja, se der errado o Fluminense descarta. E contrata agora o Joaquim Lavega, que é um atacante de 19 anos. Então, assim, são jogadores na faixa de menos de 26 anos de idade e que podem amadurecer dentro do Fluminense e cada dia que passa melhorar, sabe? É diferente de um jogador que está em declínio de carreira, cada dia que passa ele vai ficando pior. Diferente do Fábio. Porque o Fábio é igual um vinho, né? Quanto mais tempo, melhor ele fica. Mas enfim, eu gostei da contratação, tá? Torço muito para que dê certo. Se vai dar certo ou não, existem vários fatores. Existe o fator do jogador, do comprometimento do jogador, do quanto que ele vai trabalhar para melhorar, enfim, adaptação, tá em outro país. Existem diversos fatores que podem acontecer, que podem fazer dar certo ou não uma contratação. Mas de antemão eu gostei. Eu tô gostando, na verdade, de ver o que o scout do Fluminense está trazendo. E se você perceber, eu vou até colocar a foto aqui para contextualizar. Assim, fica bem nítido o que a diretoria do Fluminense está fazendo, né? Ela tá deixando escapar menos possível. Você tem ideia, o jogador foi lá, fez os exames, assinou e ninguém ficou sabendo. Cara, e assim, não sei se você tem ideia do que é o CT do Fluminense, tá? Mas o CT do Fluminense, todos os dias tem pessoas trabalhando ali. Tem segurança, tem faxineiro, tem cozinheira, tem um roupeiro, tem, assim, uma centena de pessoas ali dentro e poderia simplesmente pegar o telefone e falar, ó, tá, tem um jogador aqui dentro, não sei o que, tá? E não vazou, irmão. Não vazou de jeito nenhum. E, cara, eu vou te falar, eu poderia estar aqui reclamando, falar, pô, caraca, era pra ter vazado. Mas, irmão, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sou jornalista. Por mais que a gente faça um trabalho jornalístico, eu sou um torcedor, eu sou um criador de conteúdo, sabe? Cara, eu quero o bem do Fluminense. Acima de qualquer coisa. Eu torço pro Fluminense, eu vivo isso, sabe? Assim, eu quero que o Fluminense fique
que dê certo e fique bem, é pros meus filhos, quando nascer, eles ter um Fluminense competitivo, um Fluminense que ganha títulos. Não é pro meu filho chegar na sala de aula e ser zoado porque torce pro Fluminense. Então, se esse modelo de, né, cara, não vamos explanar o que a gente tá fazendo aqui, não vamos deixar vazar pra lugar nenhum, pra não atrapalhar. Sabe o que acontece? Se o Flamengo tá... O Flamengo não queria pegar o Richarlison, o que aconteceu? Vazou do Richarlison. Ah, o Fluminense tá querendo o Richarlison. Vazou. E vaza. Amigo, vaza. Alguém vaza. Alguém vaza. E aí o que aconteceu? O Flamengo veio, aí o Cruzeiro também falou assim, pô, o Cruzeiro... Ó, aí começa a virar leilão. E o Fluminense não tem dinheiro pra disputar leilão, irmão. Não tem dinheiro pra disputar leilão. Aí o jogador que vale 10 começa a valer 50. Porque tem um mandando 20, outro querendo pagar 30, outro pagando... Aí vale 50. Então, assim, o Fluminense pegou o Hércules, por exemplo. O Palmeiras queria o Hércules e o Flamengo queria o Hércules. E o Fluminense simplesmente, do nada, anunciou o Hércules. E é o volante do Fortaleza. Então, estou gostando desse modelo. Pra mim, que faço vídeo e tudo, pô, cara, quanto mais vazar, legal, vou fazer vídeo. Meu trabalho é esse, eu vou fazer um vídeo. Vou comentar sobre. O Canóbio, por exemplo, pode vir ou não pode vir. O meu papel eu fiz, que foi apresentar pra vocês. Quem é o Canóbio? Quais os números dele? Pô, será que é bom? Será que é ruim? O meu trabalho foi esse. Se vai vir ou não, irmão, tanto faz. Agora, se o Fluminense continuar no sigilo e eu não fazer vídeos e trazer jogadores de qualidade, pra mim é ótimo, irmão. Porque 2025 vai virar, eu estarei na arquibancada apoiando o Fluminense. Ponto. Ponto final. E acima de tudo, para os meus filhos, quando nascerem, pegar um time saudável, um time bom, um time competitivo. Entende? Então se inscreve no canal, obviamente. Acredito que você já tenha feito isso. Ativa as notificações, curte o vídeo para ajudar o nosso trabalho e comenta aí o que você achou da contratação do uruguaio de 19 anos. Tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo.